Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso programa O Rio em Santidade, aqui com você todo domingo na sintonia da nossa rádio Catedral. Você também que nos acompanha através das plataformas digitais, seja da nossa própria rádio Catedral FM, você ouvindo em todo o mundo através da internet. Você também que está nos ouvindo através dos podcasts. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco nesse início de manhã, em mais um domingo abençoado. E você sabe, a gente sempre começa o nosso programa com o Tercinho do Amor da venerável Odetinha com o Padre João Cláudio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E esse é o nosso Rio em Santidade aqui na nossa Rádio Catedral FM. Agradeço ao Padre João Cláudio pela belíssima oração de todo domingo aqui, o Tercinho do Amor, esse patrimônio espiritual da nossa querida venerável Odetinha. E lembrando que você pode e deve compartilhar o nosso programa através do nosso podcast. Esse programa que você está ouvindo agora aqui na Rádio Catedral estará disponível a partir das 6 horas da manhã lá no Spotify e também nas outras plataformas como o Apple Podcasts, né, o antigo iTunes, o Google Podcasts, outras plataformas aí um pouco mais desconhecidas, né, mas que você que ouve o podcast conhece e está ouvindo o nosso Rio em Santidade, estamos aí. Também estamos no YouTube, o YouTube do Padre João Cláudio, o YouTube da Arquimig Niterói.
nossa parceira aqui do Rio em Santidade, sempre às 10 horas da manhã em formato de vídeo, né? Em áudio normalmente, né? Só tem áudio, mas você pode também compartilhar por lá, porque é mais fácil, as pessoas têm mais familiaridade, quase não saiu, familiaridade com o YouTube. Então, compartilhe, a nossa audiência também no podcast está aumentando, as pessoas estão compartilhando, estão gostando. E se você de fato está gostando e quer saber da vida de algum santo que a gente ainda não trouxe aqui nesses anos todos de Rio em Santidade, que não estão lá, né, no nosso arquivo, pode dizer assim, lá no podcast, você pode e deve mandar uma mensagem pra gente, mensagem de texto, pedindo, né, sugestão de pauta. Quero saber a vida de São fulaninho de tal, da Beata não sei quem. Então, pode e deve mandar aqui pra gente através do nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui do Rio em Santidade, é o WhatsApp nosso. Então, você pode mandar a sua mensagem para o número, anota aí, 21 97891 5735. 97891 5735. Você manda para nós a sua sugestão, a sua dúvida, pode dizer assim, né? E aí, né, se a gente achar aqui a história boa para contar, que às vezes a história de santo que a gente acha, né, tem 2 linhas, né? Porque tem muito pouco, principalmente de vidas de santo muito antigas, né? Mas a gente tenta trazer aqui para você, né, pra gente poder também crescer espiritualmente, né? Tendo a vida dos santos também como um referencial de que sim, é possível nós, no século XXI, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, nesse mundo de hoje, nós também podemos ser santos. Se foi possível ser santo desde o século I até ontem, também é possível ser santo hoje. E nós vamos trazer a vida de um santo que provavelmente você não conhece. Você já ouviu falar de São Lourenço de Brindisi? Ah, Fábio, já ouvi falar de São Lourenço, diácono, padroeiro dos diáconos. É esse? Não é esse. Podemos trazer aqui um dia também. Mas nós vamos falar de São Lourenço de Brindisi, que aqui no texto que nós vamos ter como referência tem como o epíteto: homem providencial que marcou sua época. Normalmente o santo ele marca a sua época, né? É difícil você ver uma vida de um santo que foi escondida, né? É como Nosso Senhor diz no Evangelho: para que vai ter uma vela? Para que serve uma vela se a gente vai esconder debaixo da mesa? A gente coloca no alto para que ela brilhe e ilumine. E nossos santos são justamente isso. São essas figuras que brilham, desculpa, e iluminam a nossa vida aqui para podermos olhar para eles e dizer: se eles conseguiram ter esse seguimento de Jesus Cristo, eu também posso. Claro, de forma diferente, cada pessoa é de um jeito. Eu não vivo no contexto de São Lourenço de Brindisi, São Lourenço de Brindisi não vive no contexto da minha época, mas nós somos chamados. O chamado é o mesmo. Não importa se no século I, no século XVI, ou no século XXI, ou no século 30 e tanto. Nós somos chamados a sermos santos. Então vamos lá. A vida de São Lourenço de Brindisi. Exímio cruzado, pregador, apologista, diplomata, taumaturgo e sábio, amigo de papas, do imperador e de príncipes. Foi venerado ainda em vida pelo povo como santo. Vamos lá, o texto de Afonso de Souza. Júlio César, nome de batismo do santo, nasceu em Brindisi a 22 de julho de 1559, filho de Guilherme Russo e Isabel Marcella, casal modelarmente religioso, que desde o berço lhe incutiu o temor e o amor de Deus. Brindisi fica na Itália. Aos 8 anos de idade perdeu o pai. Pouco depois foi admitido na escola dos Meninos Oblatos, espécie de pequeno seminário dos frades franciscanos, onde sua inteligência invulgar, fidelíssima memória e aplicação ao estudo o fizeram notar por parte de mestres e condiscípulos. Adolescente, foi morar com o tio paterno, Padre Rossi, em Veneza. Este dirigia uma escola privada para alunos que seguiam o curso na Universidade de São Marcos, e logo descobriu no sobrinho o tesouro que lhe fora confiado.
não hesitou em incentivá-lo na via de santificação e no desejo de abraçar a vida religiosa. Assim, Júlio César entrou para a Ordem dos Capuchinhos em Veneza, tomando em religião o nome Lourenço, com o qual tornar-se-ia célebre. Ou seja, sai de cena Júlio César, torna-se agora o nome de Lourenço. Entregou-se ao estudo das línguas latina, hebraica e grega, como se faz até hoje, além de aprofundar-se em história, filosofia e teologia. Sua memória era tão prodigiosa que aprendeu a Bíblia de cor, confidenciando mesmo a um condiscípulo que, se por desgraça essa obra sagrada viesse a desaparecer, ele seria capaz de reconstituí-la. Parece até o roteiro, né? Quem já viu o filme O Livro de Eli, né? Que é um filme pós-apocalíptico, né? Ou seja, um mundo que aconteceu alguma desgraça e acabou tudo. Né? O Eli, né? Que a gente descobre no final que é cego, ele está, né, levando um grande tesouro que ele sabe de cor, que é a Bíblia. Né? Então, vamos dizer, será que a história do Livro de Eli foi baseada na história de São Lourenço de Brindisi? Talvez. Será? Frei Lourenço foi incumbido de pregar mesmo antes de sua ordenação, obtendo muitas conversões, tanto nesse período quanto depois de tornar-se sacerdote. Tendo o eco do sucesso de Frei Lourenço chegado aos ouvidos do Papa Clemente VIII, incumbiu este das pregações aos judeus de Roma, além de grande teólogo familiarizado com as Sagradas Escrituras. Frei Lourenço tinha a vantagem de falar corretamente o hebreu. Cumpriu sua missão com êxito extraordinário, o que levou alguns judeus influentes, com um considerável número de seus correligionários, a solicitar a serem instruídos na verdadeira religião. Aos 30 anos, Frei Lourenço foi eleito guardião superior do convento de Bassano del Grappa, no norte da Itália, né, onde fica o Monte Grappa. 3 anos após, vigário provincial da Toscana e depois de Veneza. Em 1596, elegeram-no definidor geral da ordem, um dos mais elevados cargos. Mais tarde, tornou-se guardião de Veneza e provincial da Suíça. Do Tirol e do Império Austro-Húngaro, apelaram aos capuchinhos para socorrer a fé ameaçada. Frei Lourenço foi escolhido para chefiar um grupo de 11 confrades e fundar mosteiros em Praga e Viena. O problema era delicado por causa da pusilanimidade e superstição do imperador Rodolfo e da influência que exerciam os vários de seus auxiliares protestantes, inclusive o famoso astrônomo Tycho Brahe, os quais envenenavam as relações do monarca com os missionários. Foi necessário o apoio de influentes nobres católicos para a revogação de uma sentença de expulsão dos religiosos. O intrépido missionário pôs-se então a pregar, refutando com coragem e impetuosidade implacável os hereges. Começou a participar de reuniões promovidas por damas da aristocracia entre católicos e protestantes, para debater problemas religiosos. Seus conhecimentos de teologia e Sagrada Escritura propiciavam-lhe sempre superioridade nas discussões. Foi-lhe assim possível fundar 3 conventos no Império, em Praga, Viena e Graz, cidade então governada pelo arquiduque Ferdinando, futuro imperador que, na época, contava 21 anos. Quando os turcos invadiram a Hungria e rumaram para Viena, 2 capuchinhos foram solicitados para capelães das tropas imperiais. Frei Lourenço decidiu ser um deles. No campo de combate de Alba Real, o santo era visto em toda parte, confessando e animando os soldados. No ardor da batalha, munido de um crucifixo, foi adiante das tropas gritando: "Avancemos! Avancemos!"
Por mais que os inimigos se empenhassem em derrubá-lo, foi-lhes impossível. Uma, como que mão invisível, desviava de tal maneira todos os golpes assestados contra o capuchinho, que os soldados refugiavam-se atrás dele, como da mais protetora muralha. Apesar da inferioridade de armas, os filhos da cruz desbarataram as tropas de Mafoma, infligindo-lhes pesada derrota. Cena semelhante repetiu-se quando Frei Lourenço exerceu missão diplomática na Espanha, propondo a Filipe III, da parte do Papa Paulo V, nova investida contra os mouros daquele país. Este, reorganizando-se, já constituía uma força ameaçadora. Sob o comando de Dom Pedro de Toledo, um reduzido número de cristãos, inflamados pelo zelo do santo capuchinho, expulsou então os mouros de suas melhores posições, apoderando-se de seus bastiões. São Lourenço de Brindisi exerceu também papel-chave na formação de uma Liga Católica, idealizada pelo Duque Maximiliano da Baviera, a fim de opor-se à Liga Protestante. Visitando os príncipes católicos e obtendo sua adesão, sobretudo a do rei da Espanha, então a mais poderosa nação católica da Europa, tornou realidade esse plano. Com a habilidade diplomática, apoiada sobretudo em sua fama de santidade, Frei Lourenço, a pedido do Papa, conseguiu várias vezes evitar guerras fratricidas entre príncipes católicos, reconciliando também o Duque Matias com seu irmão, o Imperador Rodolfo, pois o primeiro ameaçava abrir uma cisão no Império e iniciar um conflito. Do mesmo modo, conseguiu cessar uma guerra entre o rei Filipe III da Espanha e o Duque da Saboia, bem como outra entre o Duque de Parma e o de Mantua. Colocando a fé católica acima de tudo, São Lourenço de Brindisi foi sempre um paladino contra os inimigos da Igreja e um arauto da paz entre os príncipes católicos. Ou seja, tinha problema fora da Igreja e dentro, entre os filhos da Igreja. Nada de extraordinário, não, muito extraordinário por ele ter conseguido isso, mas nada de novidade, né, infelizmente. Frei Lourenço polemizou com o pastor luterano Policarpo Leiser, que escrevera contra ele e os jesuítas um panfleto cheio de injúrias, no qual os desafia a refutá-lo por escrito. Nessa polêmica, julgou melhor atacar diretamente Lutero, cabeça da heresia, do que aquele pastor, um de seus inexpressíveis membros. Com profundo conhecimento da escritura em seus originais grego e hebreu, redigiu uma refutação das mais originais e das mais geniais jamais concebidas. Isto é, um manual de consulta rápida e de linhas mestras claras e precisas, no qual se vê a habilidade e competências impressionantes do autor no emprego dos textos originais da Santa Escritura, sobre os quais os protestantes pretendiam apoiar-se, partindo assim para um ataque formidável contra Lutero. Para a redação desse manual, o santo compulsa pessoal e escrupulosamente as próprias obras do heresiarca. Suas atividades eram quase sempre apoiadas por estupendos milagres, narrados por seu primeiro biógrafo e contemporâneo, Frei Lourenço de Daosta. Cegos viam, paralíticos andavam, mudos agradeciam em alta voz. Em cada vilarejo que entrava era recebido com uma verdadeira apoteose. Feliz a época aquela em que a virtude era popular. Frei Lourenço ligou-se de santa amizade com o Duque da Baviera, Maximiliano, em que via um grande zelo pela religião. A pedido deste, obteve a cura da duquesa, que sofria de histeria e esterilidade. Em 1602, os padres capitulares elegeram Frei Lourenço para vigário-geral da ordem. Ao mesmo tempo, confiaram-lhe o cuidado de visitar as províncias transalpinas, ou seja, além dos Alpes da mesma. Viajando a pé, às vezes percorrendo até 40 milhas por dia, tanto durante o tórrido verão quanto o frígido inverno,
ou enfrentando chuvas torrenciais, visitou ele, em um ano, as províncias da França, Países Baixos e Espanha. 40 milhas dá 64 quilômetros. É a distância mais ou menos de Santa Cruz até o centro, um pouco mais. Nessas visitas, algumas, Frei Lourenço ia à cozinha lavar a louça utilizada por seus confrades. Mas esse ato de humildade não o impedia de utilizar a energia quando necessário. Assim, num convento que dispunha de muitas comodidades, ao lado de uma igreja mal cuidada, chamou a atenção do guardião. Deus antes, vós depois, disse-lhe. Não tendes vergonha de estar todos em um convento aquecido, de mesa bem guarnecida, ao lado de uma capela ameaçada de ruína, com a chuva inundando o santuário? Seu zelo pelo cumprimento das regras pôde ser avaliado pelas ordenações que deixou em diferentes lugares e aos apelos contínuos, insistentes e enérgicos em prol da austeridade tradicional da ordem, especialmente da mais estrita pobreza. A devoção que Frei Lourenço votava à Virgem Maria representa algo de inexprimível. Era uma devoção impregnada de reconhecimento. Ninguém mais que ele foi tão convencido de tudo ter recebido de Maria e por intermédio de Maria. Entre outras graças insignes que o santo lhe atribui, está a de nunca ter sido sujeitadas às tentações de sensualidade. Do púlpito dizia, abre aspas para São Lourenço, todo dom, toda graça, todo benefício que temos e que recebemos continuamente, nós o recebemos por Maria. Se Maria não existisse, nós não existiríamos e não haveria mundo. Fecha aspas. Abre aspas novamente para São Lourenço. Deus queira, insistia ele, que todos, e desde a infância, aprendessem bem depressa essa verdade. Aquele que se confia a Maria, que se entrega a Maria, não será jamais abandonado, nem neste mundo, nem no outro. Fecha aspas. Ele transcreveu numa obra intitulada Mariale os sentimentos de seu coração. Abre aspas novamente. É uma mobilização de toda a Escritura para a defesa e exaltação da Mãe de Deus. É o que se escreveu de melhor e de mais completo sobre a Virgem Mãe de Deus. Fecha aspas. A outra grande devoção de São Lourenço de Brindisi foi a Sagrada Eucaristia. Ela se exprimia mais propriamente durante o Santo Sacrifício da Missa, que era o centro não somente de sua vida espiritual, mas de toda a sua existência. Para poder expandir o seu coração nesse sublime mistério, ele obteve do Papa as dispensas e os indultos necessários, de modo que, coisa inusitada naquela época, podia celebrar a qualquer hora do dia ou da noite. O santo prolongava a celebração da missa durante 6, 8, 10 horas ou mais. Isso se explica pelos frequentes êxtases que o arrebatavam nas várias partes do santo sacrifício. A última missão que exerceu foi junto a Filipe III, contra o Duque de Osuna, homem valente mas devasso e corrompido que oprimia seus vassalos, acobertado na corte por seu parente, o Duque de Uceda, favorito do rei. Embora o soberano estimasse muito Frei Lourenço, que não queria descontentar o Duque de Uceda. Em vista disso, as coisas não iam para a frente. A Santa Sé, temendo a cólera do Duque de Osuna, vice-rei de Nápoles, não ousava dizer uma palavra para fazê-lo cair. Frei Lourenço, inflamado de zelo para provar a santidade da causa que defendia, revelou que em breve morreria e que no prazo de 2 anos o soberano espanhol e o Papa o seguiriam ante o tribunal de Deus. Poucos dias depois, após um ataque agudo de gota, seguido de febre, Frei Lourenço entregava sua alma a Deus, quando cumpria 60 anos.
O Papa Paulo V seguiu em janeiro de 1621 e 2 meses após, Filipe III. 3 anos depois era a vez do Duque de Osuna, a quem Filipe IV mandara processar e prender no castelo de Almeida. Esse texto, é do nosso querido Afonso de Souza. E claro, de modo muito resumido, a gente conheceu a vida de São Lourenço de Brindisi, homem muito devotado ao apostolado, a também a defesa da fé, seja com aqueles que ainda não a abraçaram, sejam com os de dentro. E também nós pedimos a intercessão de São Lourenço de Brindisi sobre a nossa vida, sobre o nosso apostolado, também aqui sobre o nosso programa, sobre nossos ouvintes. E nosso programa já está se encerrando. Se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui. Contamos com a sua companhia, também com o seu auxílio para fazer chegar esse programa cada vez mais longe. Seja no Boca a Boca, falando que 5h30 da manhã tem o programa que acorda o Rio de Janeiro para a Santa Missa, aqui na Rádio Catedral FM, ou também você que nos ouve através do podcast. Não se esqueça de mandar para nós a sua sugestão de pauta e semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Fiquemos agora com a oração do Ângelus, com o nosso cardeal arcebispo Dom Orani João Tempesta, a qual eu aqui peço a bênção, eminência, e, se Deus quiser, nós nos encontraremos daqui a pouco na Eucaristia, onde todos nós nos encontramos, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia, e semana que vem aqui, através da nossa querida e amada Rádio Catedral FM. Até semana que vem, se Deus quiser. Um ótimo domingo a todos e uma excelente semana. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.